Olá, irmãos, a paz de Cristo para todos, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu vou começar mais um vídeo falando do arrebatamento da igreja. Se você clicou primeiro nesse vídeo e não assistiu os outros, você pode, depois que assistir esse vídeo, assistir também os outros, porque eu não vou falar tudo de uma vez em um vídeo só. Eu prefiro fazer assim para que os vídeos não fiquem muito grandes e você possa assistir um pouco a cada dia. Eu posso até ler os mesmos textos, mas eu vou falando ângulos diferentes de coisas que eu poderia falar tudo em um vídeo, mas eu prefiro fazer em vários vídeos. Nesse vídeo, eu vou ler textos diferentes. Nesse vídeo eu vou começar por 1 Coríntios 15 e depois eu vou em Apocalipse 11. E, claro, vou ter os outros textos na mente. Nos vídeos passados eu não li Apocalipse 11, eu só comentei sobre Apocalipse 11, falando da última trombeta, que é o arrebatamento da igreja. Hoje eu vou falar sobre Apocalipse 11 e vou ampliar um pouco isso. Mas nos outros vídeos eu falo sobre a última trombeta também, por outro ângulo. Então em 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, diz o seguinte: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui, vou falar um mistério para vocês. Esse mistério não é mistério oculto, é mistério revelado. Quando Paulo usa a palavra mistério, quer dizer que é uma coisa maravilhosa, que tem a ver com o que estava na lei, nos profetas, e que se só entende por revelação do Espírito Santo quando você olha para o falar do Espírito Santo. O falar do Espírito Santo está nos profetas. Paulo usa essa palavra mistério em outros textos, mas não é mistério, é revelado. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Vê? Paulo aplicou a ressurreição dos mortos no ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, Paulo sabia disso, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No verso 53 em diante, eu acho que não é necessário ler. É só para você ver como Paulo associou a última trombeta com a ressurreição da igreja, a transformação dos corpos e também o arrebatamento, é claro, que está falando do arrebatamento. Agora, é claro que a gente poderia ver de onde que Paulo tirou que o arrebatamento da igreja se sucede na última trombeta. Isso tem nos profetas, que eu vou falar em outro vídeo. Esse vídeo é muito legal, é muito bom mesmo. Você pensa que Paulo fechou os olhos e foi escrevendo como se fosse Allan Kardec, mas não. Isso tem nos profetas. E Paulo aprendeu isso dos profetas. E foi confirmado em Apocalipse 11, porque é onde que aparece a última trombeta, depois dos profetas e do Novo Testamento? Em Apocalipse 11. E ali, os irmãos vão encontrar o arrebatamento da igreja nos mínimos detalhes. É que as pessoas não prestam atenção, creem no arrebatamento secreto, sem prestar atenção em mais nada, e por isso não enxergam os mistérios de Deus. Então, vamos em Apocalipse 11 a partir do verso 15. Nós vamos dar uma lida panorâmica e vou mostrar para os irmãos como essa última trombeta que Paulo fala está intimamente ligada com a última trombeta de Apocalipse. Vou mostrar para vocês. É a 7ª trombeta. É interessante que Paulo não fala a 7ª trombeta, ele fala a última. Em Apocalipse é a 7ª trombeta. É a última, não tem a 8ª. Por que Paulo não falou a 7ª trombeta? Isso eu falo em outro vídeo. Isso é muito significativo. Mas por enquanto vamos lá em Apocalipse 11 a partir do verso 15. Preste atenção, irmãos. Eu vou destacar algumas coisas aqui, não todas. Depois nós vamos fazer uma pausa. Nós vamos ler Colossenses 2 versinhos, Efésios 3. E nós vamos passar em Apocalipse 10, tudo rápido. E aí depois a gente volta aqui. E você vai enxergar mais coisas. Verso 15. Apocalipse 11, verso 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta.
O sétimo anjo é o último. Essa sétima trombeta é a última trombeta. Aqui é o ressoar da última trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, presta atenção, os reinos do mundo vieram a ser, não eram, vieram a ser, do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, olha a confissão desses 24 anciãos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Aqui eu vou passar batido. Depois a gente volta. Que tomaste o teu grande poder e passaste a reinar. Em outras traduções, como esta, tá, e reinaste. Ou seja, o Senhor Jesus não estava reinando antes. Ele era rei, ele é rei. Desde quando veio na terra, veio como rei. Ascendeu aos céus como rei dos reis. Só que ele não assumiu todos os governos do mundo. Aqui, no toque da última trombeta, ele assumiu todos os governos do mundo, todos os reinos, passou a ser dele. E ele passou a reinar. Agora ele vai se assumir como rei. Nos profetas, isso tem concordância, porque fala do ungido do Senhor, e tem versos que fala, e ele reinará sobre o Monte Sião. Isso ainda não está acontecendo agora, mas vai acontecer quando Jesus vier. Olha só, verso 18, tocou a última trombeta. O Senhor Jesus passou a tomar posse de todos os reinos do mundo, passou a assumir o reino. É claro que a igreja agora está com ele. A igreja foi arrebatada até ele agora. Iraram-se as nações. Veio, porém, a tua ira. Ou seja, chegou a ira de Deus, mas a igreja foi arrebatada. E aí se cumpre o que Paulo disse. Em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 1, ele sempre fala: Deus nos livra da ira futura. A ira chegou quando tocou a última trombeta. A igreja foi arrebatada. Iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, ou seja, ressuscitaram. É claro que depois de 1000 anos, os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição já receberam o seu julgamento ali. Vão ressuscitar só depois de 1000 anos para o julgamento. Já receberam o julgamento ali, mas aqui a igreja ressuscitou. Para quê? E o tempo de julgares os mortos, iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo do Senhor dá o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos, os grandes, e o tempo do Senhor destruir os que destroem a terra. Ou seja, chegou a ira de Deus. Na última trombeta, ele vai exercer a ira dele, mas a igreja agora está com ele. Porque chegou o tempo dele dar o galardão para os seus servos, os profetas, os seus santos, pequenos e grandes. Ou seja, já ressuscitaram. Por quê? Porque para receber o galardão, tem que estar ressuscitado. E para isso tem que ser arrebatado no ressoar da última trombeta. Vê? E ainda Jesus confirma isso em Apocalipse 22, verso 12. Vamos ver. Porque fala que chegou o tempo. Chegou o tempo do Senhor julgar os mortos, dar o galardão para os teus profetas, os servos, os santos, os que temem o teu nome, os pequenos e os grandes. Chegou o tempo. Vamos ver qual é o tempo. Apocalipse 22, verso 12. Jesus falando. E eis que cedo venho, vinda dele, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E aí, qual é o tempo de dar o galardão? Quando ele vem. E quando ele vem, qual é o tempo de dar o galardão?
Volta em Apocalipse 11, verso 15. É esse o tempo. E tocou o sétimo anjo a sua sétima trombeta. Não está escrito sétima, mas é a última. Você sabe, Apocalipse só tem 7 trombetas. A última. E aí chegou o tempo de todas essas coisas. Agora, irmãos, eu acho que por aqui, só por essa passada rápida, já ficou mais que provado. É o arrebatamento da igreja aqui. E a igreja não foi arrebatada antes que tocasse 6 trombetas. Ou seja, grande tribulação. A igreja estava na terra. Então, mas eu quero ampliar isso daqui. Você vai ver que isso vai tomar muito mais sentido do que já tem a partir de agora. Colossenses capítulo 2. Aparentemente, o que nós vamos ler parece que não vai ter nada a ver. Mas você vai ver que tem muito a ver. Porque quero que vocês saibam quão grande combate tenho por todos vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos aqueles que não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vê? Paulo queria que a igreja fosse enriquecida em amor, na plenitude do conhecimento. Para quê? Para conhecerem o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Agora, Paulo falou que o mistério de Deus é Cristo. Está escrito. Agora, Paulo fala o que é o mistério de Cristo? Fala. Efésios capítulo 3. 6 versos apenas. Presta atenção. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por todos vocês, os gentios. Se é que vocês têm ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que para com vocês me foi dada. Como me foi este mistério, começou a falar de mistério, né? Este mistério manifestado por uma revelação, como acima pouco vos escrevi, pelas palavras dos profetas. Paulo se refere aqui ao capítulo 2, que a igreja ressuscitou com Cristo ao terceiro dia. Cristo ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos lugares celestiais. Isso é a respeito de coisas futuras, é claro. E isso está nos profetas, Oséias 6, eu falo disso em outros vídeos. Verso 4. Pelo que, quando vocês lerem, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ó, o mistério de Cristo. Paulo vai falar aqui qual é o mistério de Cristo. Ele já falou que o mistério de Deus é Cristo. Agora ele vai falar qual é o mistério de Cristo. O qual o quê? Mistério de Cristo. Acompanha aí se você tem uma Bíblia. O qual em outros séculos não foi manifestado, o mistério de Cristo, aos filhos dos homens. Mas agora tem sido revelado o mistério de Cristo pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Qual que é esse mistério? A saber, ele vai falar agora qual é o mistério, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Esse mesmo corpo ele se refere a Israel, a cidadania de Israel, que ele falou no capítulo 2. São co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, qual é o mistério de Cristo? Que os gentios são coparticipantes das promessas de Deus e co-herdeiros de um mesmo corpo. Falou da igreja, judeus e gentios. Qual é o mistério de Cristo? A igreja. Pronto, já deu para ver, né? Colossenses 2 e Efésios 3. O mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando eu li Apocalipse 10 e Apocalipse 11, eu lembrei disso. Presta atenção, por quê? O que isso tem a ver com arrebatamento? Presta atenção no verso 7. Aqui tem mais coisas para se falar, mas eu vou tocar no assunto, só que não vou falar, porque não dá para falar tudo ao mesmo tempo. Apocalipse 10, verso 7.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, como anunciou aos seus profetas, os seus servos. Entendeu? O verso é esse. Agora o que eu vou destacar. Mas nos dias, plural, da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, relacionou trombeta com voz. Ou seja, não só aqui nos profetas, a trombeta está relacionada com o juízo de Deus, com o arrebatamento da igreja e com anunciar as coisas de Deus. Como Deus fala, tocai a trombeta em Sião e falai todas essas coisas. Deus fala isso em Joel, em Isaías. Deve ter mais profetas que Deus fala para tocar a trombeta e anunciar. Então relacionou voz com trombeta. Em Apocalipse 1 também João falou: escutei uma voz como de trombeta falar comigo, vem aqui. Vê? Relacionando voz com trombeta. Então, nos dias da voz do sétimo anjo é o último. Quando tocar a sua trombeta é a última. Vai se cumprir o mistério de Deus. Mas você já sabe agora qual é o mistério de Deus. É Cristo. Entende agora? Vai se cumprir o mistério de Deus quando? Quando tocar a última trombeta. Então, o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Quer dizer que o toque da última trombeta tem a ver com Cristo e a igreja. Não é verdade? Apocalipse 11, verso 15 agora, mais uma vez. E tocou o sétimo anjo a última trombeta. Não está escrito última, mas você sabe que é a última. E o que Paulo fala? Vamos fazer uma soma agora. Vamos ver se aquela última trombeta de Paulo tem a ver com isso daqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Ó, um mistério. Paulo, um servo de Deus, um profeta, vai anunciar um mistério. E esse mistério que Paulo vai anunciar, ele pegou dos profetas. Coisa que eu vou mostrar em outros vídeos. Pode até ser uma continuação desse vídeo, mas não vou falar nesse vídeo. Vou falar no outro. Eis que vos digo um mistério. Mistério de Paulo? Não. Mistério de Deus. Que ele aprendeu como? Pelo Espírito Santo através dos profetas. Paulo é um servo. Que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, não em dois. Num abrir e fechar de olhos, não vai ter vários tempos. No ressoar da última trombeta, aí ele fala do arrebatamento, certo? Em Apocalipse 10 fala que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que é a última, vai se cumprir o mistério de Deus conforme anunciou os seus servos. Aí, Paulo falou disso. E o que Paulo falou não foi dele, foi pelos profetas. E aqui Apocalipse 15 está tocando a última trombeta. Então tem que se cumprir o mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Cristo, que é a igreja. Tem a ver com Cristo e a igreja, tem a ver com o que foi anunciado aos profetas, vai se cumprir esse mistério. E Paulo falou disso em 1 Coríntios 15. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o trono e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que não fala o que há de vir? Se você prestar atenção, Apocalipse, ele chama a atenção 3 vezes antes desse texto, falando que Deus, o Senhor Jesus, ele era, é e há de vir. Eu vou mostrar para vocês isso agora. Por isso que eu falei que agora dá para ampliar mais coisas. Então vamos em Apocalipse 1. São 3 versos rapidinho. Nós vamos ver, depois a gente volta aqui. Apocalipse 1. Nós vamos ler 5 versos em Apocalipse. Em 3 versos, antes do toque da última trombeta, vocês vão ver que a Escritura diz que Deus é, era e há de vir. 3 vezes. No toque da última trombeta, não vai falar mais que ele há de vir, porque ele veio, arrebatamento da igreja. E depois desse toque da trombeta, vai ter mais um texto no qual Deus está derramando a ira dele sobre a terra, e vai ter mais um texto em que afirma que ele já veio. Então nós vamos verificar isso.
E o próprio Senhor Jesus faz isso de propósito para que a gente recebesse revelação. Apocalipse 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja com todos vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Testemunho de João. E dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ok? Uma vez. Afirmando que ele é, ele sempre foi. Ele era, ele é e há de vir. Vai continuar sendo. Agora Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus. 1 João, agora o próprio Senhor Jesus. Agora vamos ver mais um. Apocalipse 4, verso 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo, olha o testemunho dos 4 seres viventes, Santo, Santo, Santo. Falou 3 vezes. Por que será que falou 3 vezes? Santo, Santo, Santo. Poderia falar uma, poderia falar 20, mas falou 3 vezes. Santo, Santo, Santo. Vou deixar para você pensar essa daí. O Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Vê? 1 João. Depois, Jesus, o próprio Senhor Jesus. E agora, os 4 seres viventes. Se tivesse só uma vez falando que és e que era e que há de vir, já seria necessário. Mas o Senhor chamou a nossa atenção 3 vezes antes de falar da última trombeta. Agora, quando toca a última trombeta, olha o que diz. Apocalipse 11, verso 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve grande vozes nos céus que diziam, aí os reinos do mundo vão passar a ser do Senhor, passou a reinar. Olha no verso 17. Dizendo, agora os 24 anciãos, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que há de vir. Cadê? Porque ele veio, arrebatamento da igreja. Vê? Por que tem essas expressões pequenas? Para a gente receber revelação, para ficar confirmado que é o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, que ele vai ressuscitar os seus santos, os profetas, para dar o galardão que ele prometeu dar na sua vinda. Tocou a última trombeta, está se cumprindo o mistério de Deus e de Cristo no toque da voz do 7º anjo, como Paulo falou em 1 Coríntios 15. Vê? Agora, mais uma vez, quando Deus está derramando a sua ira, Apocalipse 16, verso 3. Chegou a ira de Deus, é claro, as 7 taças da sua ira, mas a igreja foi livrada, já está com ele. E o 2º anjo derramou a sua salva no mar, a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Você já tinha pessoa na terra ainda, porque quando tocou a última trombeta, chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Ira de Deus. E o 3º anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras. Não falou mais o que há de vir. Ele já veio, arrebatou a igreja, os reinos do mundo é dele, e agora ele vai despedaçar as nações com cetro de ferro. Que és e que eras, e santo és, porque julgaste, porque você está julgando todas essas coisas. Vê, irmãos? Agora, eu poderia finalizar o vídeo aqui, mas eu quero ser sincero. Eu vou voltar em Apocalipse 11, 15 agora, e vou mostrar uma coisa para vocês. Apocalipse 11, verso 15. Eu estou lendo pelo iPhone. Essa é uma versão que eu estou lendo. Eu vou ler sinceramente o que está escrito nessa tradução. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. E houve grandes vozes no céu que diziam,
os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, etc, etc, né? No verso 17, que eu quero destacar. Dizendo, os 24 anciãos que tinham se prostrado diante de Deus, estão dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e olha o que eu estou lendo aqui, ó, que há de vir. E eu falei para vocês que não tem o que há de vir. Por quê? Porque em uma outra tradução, se você tem 2 Bíblias aí na sua casa e você é um buscador da verdade, procure. Em uma outra tradução, não vai ter aqui em Apocalipse 11, verso 17, que há de vir. Isso foi acrescentado nessa tradução. Você pode me perguntar: qual é a prova de que foi realmente acrescentado? Ou se realmente o texto é assim e na verdade na outra tradução foi retirado? A prova é todo o contexto que eu li. É evidente que está relacionado com 1 Coríntios 15, que Jesus veio, passaste a reinar. Como passaste a reinar e fala que há de vir? Como? Como isso daqui? Essa já é a primeira prova. Iraram-se as nações, veio a tua ira, a igreja vai ter que ser retirada daqui. E o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão aos servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes. E o tempo de dar o galardão está lá em Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho e comigo está o galardão. Qual é o tempo de dar o galardão? Quando ele vem. Então, essas são as primeiras provas. Agora, é claro que a gente tem que ir no grego para verificar isso. Eu vou ler aqui agora no grego. E você, se você tiver como procurar aí no grego, você busca também. Faz esse esforço, porque vale a pena. É do arrebatamento da igreja, está falando a seu respeito. Você tem que ver o que você está anunciando para o povo de Deus. O que é errado ou o que é certo. Então vale a pena buscar. Eu estou sendo sincero e mostrando isso para você. Eu poderia ter finalizado o vídeo há 3 minutos atrás. Muitos não iriam nem perceber isso. Mas eu estou sendo sincero. Estou mostrando a verdade. Eu vou ler aqui o texto grego. Vou ler devagar, porque também não sei ler rápido. Mas eu sei ler. E procurei já no dicionário as palavras, né? Algumas coisas aqui eu já sei de cabeça, mas nem tudo. E vou tentar colocar o texto grego aí na tela. E aí, se você consegue acompanhar, você acompanha para ver que é verdade. Vou ler o verso 15, quando fala do toque da última trombeta. Kai ho eblenos angelus esalpisen. E tocou Angelus, o anjo, a sua trombeta. Kai egenonton phonai megali ento uranolegontes. Aqui diz Kai egenonton phonai megali. Megali é de mega, grande, dizendo que muitas grandes vozes no céu. Tu uranu, uranu é céu. Urano, está escrito aqui, né? Legontes, dizendo, tocou a última trombeta e houve grandes vozes no céu dizendo: Egenote rebasileia tu cosmo, tu kyrio remon, kai tu Cristo autu. A palavra basileia, que você, não sei se você está vendo aí na tela, fala de reinos. Os reinos do cosmo, do mundo, cosmo é mundo. Tu kyrio remon, kai tu Cristo autu, vier a ser do nosso Senhor Jesus. Aí só li aqui essa parte para falar que tocou a última trombeta. O verso 17 é o que está o ponto. O verso 17 começa assim: Legontes, dizendo, os 24 anciãos estão dizendo agora, se prostraram diante do trono e estão dizendo, porque tocou a última trombeta, Eucaristomen soe. Eucaristomen está no plural, né? Caris é de graça, graças te damos. Kyrie hoteos, Senhor, Ho Pantocrator, o Todo-Poderoso. Agora aqui está a chave. Ho-on, kai, ho-en. Ho-on, o que é? Kai, ho-en, e o que era? Agora o que há de vir não está aqui. Se fosse para estar escrito e o que há de vir,
tinha que estar escrito kai ho erkomenos, como está nos outros textos. Aqui não tem. É o texto grego, é cópia do original. Isso comprova que uma tradução está correta e a outra está incorreta. Erro de copista, de tradutores. E não somente o grego prova isso, mas todo o contexto que você viu, acompanhou no começo do vídeo. Então eu fui sincero, mostrei aí um erro de tradução. Alguns têm a tradução correta naquele ponto, outros não têm. E tem que prestar muita atenção nisso. Eu, como leio em 2 traduções, eu percebo essas coisas. Então vê que eu mostrei aí para vocês o texto grego. Li devagar, mostrei as palavras e todo o contexto comprova também. Para mim, não tenho dúvida nenhuma. Mesmo se não fosse para o grego, pelas 2 traduções, eu ia ver que uma está certa e outra errada. Não pode as 2 estar certas. E comparando com todo o contexto, já dá para eliminar o erro. Nem sempre dá para fazer isso, né? Às vezes tem que ir para o original, o hebraico, o grego. Mas muitas das vezes, só de comparar ali com o contexto, você já vê que tá errada essa daqui. Já deu para ver. Então, o arrebatamento da igreja se sucede na última trombeta. Agora, o que eu quero mostrar para vocês no próximo vídeo, não continuação desse, esse eu vou finalizar, mas num próximo vídeo, que é a continuação do mesmo assunto, eu quero mostrar de onde que o apóstolo Paulo conseguiu entender que o arrebatamento da igreja é na última trombeta. E já para adiantar, eu posso dizer, foi pelas palavras dos profetas. Lá nas palavras dos profetas, se você meditar, você vai ver a última trombeta e o arrebatamento da igreja. Por incrível que pareça, tem nos profetas. E também você vai ver trombetas falando de juízo de Deus. E tudo isso vai aparecer em Apocalipse. Esse é o vídeo que eu mais gosto, que eu queria que vocês mais assistissem, para vocês entenderem como Paulo tinha a mente iluminada nas palavras dos profetas, exercitada na lei, porque também o arrebatamento da igreja está lá na festa das primícias, aonde se faz propiciação pelos pecados do povo e tem toque de trombeta. Tudo isso está relacionado, né? Eu tenho um versinho lá em 1 Coríntios 15 que eu não li. 1 Coríntios 15, 23, que Paulo fala que há uma ordem de ressurreição. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse eu não falei, mas é o mesmo sentido. Você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente nessa mensagem. No outro vídeo eu também falo desse verso, que eu até esqueci, mas vou deixar anotado aí para um outro vídeo. Então, eu vou finalizar aqui. Os links vão estar aí na tela. Não sei se eu vou colocar já de imediato, mas com o tempo vai aparecer aí na tela. E continue estudando e buscando a verdade, porque com a luz que você recebe das palavras dos profetas, você não tropeça. Você não tem medo de errar. E se você errou, como eu errei nos tempos passados, tem que ser humilde e reconhecer. O mais difícil é isso. Eu, como não era pregador, como eu não falava disso, como pessoas vieram me mostrar, né, começando a me mostrar, e aí Deus foi me dando luz, me mostrando, fui verificando. Para mim não foi tão difícil, mas eu entendo que é difícil para um pregador que já pregou para um montão de gente, um pregador de nome, né, que já pregou para um monte de gente o arrebatamento secreto, e de repente ele se depara com essas coisas. E agora? Alguns podem até bater o pé e falar, não, a qualquer momento, é secreto, e ignora tudo isso. Outros podem até crer, é verdade, mas por causa do seu nome, que já é conhecido e não quer que seu nome fique manchado, aí ele não vai falar, ele não vai mais tocar no assunto, vai deixar por isso daí.